Pessoal, bem-vindos à nossa 17ª aula de Sociedade Anônima, essa disciplina de Direito Comercial 2. Hoje a gente vai falar sobre lucros e reservas da companhia. Bom, a gente já falou sobre lucros e reservas em algumas das nossas aulas passadas, né? Por exemplo, quando a gente falou de aquisição e negociação pela companhia das suas próprias ações, a gente falou que isso, né, esse tipo de operação só é permitido no limite do saldo de lucros acumulados e de reservas de capital, exceto a reserva legal que a companhia possui. Em alguns outros momentos também, essa questão da reserva ela aparece. Na nossa última aula que a gente falou sobre aumento de capital, por exemplo, a gente falou da possibilidade, né, de converter essas reservas em capital social. Então, isso é um assunto recorrente no direito das companhias, e hoje a gente vai ver, né, como é que essas reservas se formam e como é que a companhia apura, né, os lucros, o lucro que ela obteve no resultado, como que ela pode destinar esse lucro. Bom, primeira coisa que acontece, né, quando uma companhia encerra o seu exercício social, ela vai fazer o levantamento, né, de qual foi o resultado do exercício. Então, sempre que você tem o encerramento, né, do exercício social, a companhia ela vai ter que elaborar, né, as demonstrações financeiras desse período. Um dos diretores vai ter a incumbência de cuidar disso, né, da elaboração dessas demonstrações financeiras, e no âmbito dessa apuração, né, dos resultados, a companhia vai dizer qual foi o resultado financeiro dela naquele exercício, né? Se foi um prejuízo, né, faltou dinheiro na atividade da companhia, né, a companhia teve mais despesas do que receitas, ou se a companhia, por acaso, teve um lucro, né, um resultado superavitário, né, as receitas superaram as despesas. E aí, a companhia ela vai ter que seguir lá o procedimento que é estabelecido a partir do artigo 189 da Lei das SA. E o que o artigo 189 fala é que do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, né, o imposto de renda. Então, se a companhia, por acaso, tiver um resultado positivo no exercício, né, tiver um superávit, tiver lucro, a primeira coisa que vai ser feita com esse lucro é deduzir eventuais prejuízos acumulados, né, de exercícios passados, se houver um prejuízo acumulado para ser amortizado, né, para ser abatido. E, em segundo lugar, vai ser feito também o provisionamento do imposto de renda que incidirá sobre esse lucro, né? Então, a primeira etapa dessa apuração, né, dessa destinação do resultado do exercício vai ser o abatimento do prejuízo acumulado e o provisionamento do valor a ser pago como título de imposto de renda, né? E aí, no parágrafo único do artigo 189, a gente tem a regra de que o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucro e pela reserva legal, nessa ordem. Então, na hipótese do caput, né, a gente está falando de uma hipótese em que você já utilizou todas essas contas, né, dos lucros acumulados, reservas de lucros e reserva legal, e mesmo assim ainda tem ali um prejuízo acumulado para ser abatido. Ele vai ser abatido com o resultado positivo do exercício. Uma segunda etapa, depois que você passou por essa primeira, é a regra do artigo 190, né? Então, o artigo 190 diz que do resultado do exercício você também tem que separar ali as participações estatutárias, né, dos empregados, dos administradores e das partes beneficiárias. Empregados e administradores, porque a gente já viu quando a gente discutiu remuneração da administração, que a administração ela pode ter como parte do seu pacote de remuneração uma parcela do lucro, né, que lhe é cabível. Então, os administradores e empregados da companhia podem ter
participação nos lucros da companhia, se o estatuto assim dispuser. Então, essas participações também têm que ser descontadas do resultado do exercício, né? Esses pagamentos são feitos anteriormente a qualquer distribuição para os acionistas, da mesma forma que você tem que fazer o pagamento de eventuais partes beneficiárias que a companhia tenha emitido, né? E a gente já viu que partes beneficiárias são os valores mobiliários que concedem ao seu titular uma parcela nos lucros da companhia, né? Então, a gente também vai descontar do lucro da companhia o valor que deva ser pago a partes beneficiárias, caso a companhia tenha emitido esses lucros, né? Depois que a gente faz todas essas deduções, a gente chega num número que a gente chama de lucro líquido, né? O lucro líquido, no seu sentido jurídico, dentro da sistemática da lei das SA, é o resultado do exercício menos, né, o abatimento dos prejuízos acumulados, menos o provisionamento do imposto de renda, menos a participação dos administradores e dos empregados, menos o valor que tenha que ser pago às partes beneficiárias. A gente vai chegar nesse valor que a gente chama de lucro líquido, que é o que está disposto no artigo 191. E com base, né, nesse lucro líquido, a administração ela vai fazer uma proposta de destinação do lucro líquido do exercício, né? É esse lucro líquido que vai poder ser destinado, né, pelos acionistas, e parte desse lucro líquido é que vai poder ser distribuído para os acionistas na forma de dividendos. É isso que o artigo 192 diz, e aqui na lógica do artigo 192, né, é a administração que vai fazer uma proposta inicial de destinação do lucro líquido do exercício que a companhia tenha registrado, né? E lembrando aqui, ressaltando que isso é uma proposta da administração que, eventualmente, os acionistas podem recusar ou alterar no âmbito da Assembleia, né? E lembrando também que essa deliberação sobre a destinação do resultado do exercício, né, da companhia é uma das matérias que é deliberada pelos acionistas no âmbito de uma Assembleia Geral Ordinária, no âmbito de uma AGO, é uma das matérias que estão listadas lá no artigo 132 e que caracterizam uma Assembleia como uma Assembleia Geral Ordinária da companhia, né? Bom, nesse lucro líquido, os acionistas eles podem efetuar algumas retenções, né? A primeira delas está disposta ali no artigo 196. O artigo 196 diz que a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, deliberar, reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado, né? Então, a administração da companhia pode fazer um orçamento que preveja né, um orçamento para um projeto específico, que preveja que vai ser financiado com uma parcela dos lucros da companhia, né? Então, essa proposta de orçamento de capital vai ser submetida pelos órgãos de administração à Assembleia Geral e vai caber aos acionistas, né, aprovar ou não esse orçamento. Se for aprovado, vai ser feita uma retenção do lucro líquido, né, para atender aquele orçamento que a administração elaborou. Bom, e lá no artigo 198, a gente tem a regra de que a destinação dos lucros para a constituição das reservas, de que trata o artigo 194, e a retenção nos termos do artigo 196, ela não pode aprovar ela não pode ser aprovada, né, no exercício em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Então, a gente ainda vai falar sobre a questão das reservas de capital, né, mas tanto as retenções sobre o lucro líquido para a formação de reservas, como também as retenções para fins, né, de financiamento do orçamento de capital elaborado pela administração, eles não podem ser feitos de forma que a companhia distribui uma quantidade inferior, né, de dividendos ao dividendo mínimo
estabelecido no Estatuto Social, né? E o dividendo mínimo obrigatório é aquele dividendo que a companhia obrigatoriamente tem que distribuir aos seus acionistas sempre que ela tiver um resultado positivo no exercício, né? Então, é uma distribuição de dividendos que a companhia não pode deixar de fazer aos seus acionistas, exceto em hipóteses muito específicas. E, salvo engano, a gente já falou sobre dividendo obrigatório na aula em que a gente discutiu, né, os direitos dos acionistas. Então, a gente não vai repetir esse tema aqui na aula de hoje. Bom, dito isso, a gente passa, então, para o tema das reservas, né? E a primeira delas que a gente vai abordar aqui é a reserva legal, né? Que é a única hipótese de uma reserva de capital que obrigatoriamente tem que ser constituída pela companhia, e a reserva que está prevista no artigo 193 da Lei das SA. E lá no artigo 193 vocês vão achar a previsão de que do lucro líquido do exercício, e aí lucro líquido, sempre lembrando, é aquele que está mencionado no artigo 191, né, da Lei das SA, né, 5% desse lucro líquido serão aplicados antes de qualquer outra destinação à constituição de reserva legal, que não excederá 20% do valor do capital social, né? Então, sempre que a companhia tem um resultado superavitário, antes, né, dos acionistas fazerem qualquer destinação do lucro líquido do exercício, eles vão ter que constituir, eles vão ter que reter parte do lucro líquido para a constituição dessa reserva legal. Todo ano, eles vão reter 5% desse valor do lucro líquido até que essa reserva atinja o valor de 20% do capital. Então, se por acaso, por exemplo, uma companhia tiver o capital de R$1 milhão, essa reserva só vai poder chegar até, no máximo, R$200 mil, né, que 20% do capital social. A partir do momento em que ela atingir esse limite, né, essa retenção sobre o lucro líquido vai deixar de existir. Bom, além da reserva legal, a companhia ela também pode constituir reservas estatutárias, que são reservas que estão previstas no Estatuto Social. Então, são reservas que os acionistas podem, né, criar, né, a partir, né, da sua vontade, e incluir no Estatuto Social. Então, lá no artigo 194, diz que o Estatuto poderá criar reservas, né, desde que, para cada uma, o Estatuto indique de modo preciso e completo a sua finalidade, né? Então, para que aquela reserva vai ser utilizada, por que ela está sendo constituída, os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados para a sua constituição. Então, quanto do lucro líquido vai ser utilizado para formar essa reserva, se vai ser 10% do lucro líquido, 20% ou algum outro número, e o limite máximo da reserva, né? Então, tal como a reserva legal tem um limite máximo, essas reservas estatutárias também vão ter um limite máximo. E lá no artigo 198, a gente tem aquela regra que a gente já falou, que essas reservas estatutárias previstas no artigo 194 e a retenção que pode ser proposta pelos órgãos de administração nos termos do artigo 196 para o financiamento de um orçamento de capital, não podem, né, prejudicar a distribuição do dividendo obrigatório, que, como o próprio nome já indica, né, é obrigatório, né? A companhia não tem a opção de não distribuir o dividendo obrigatório, exceto em situações muito específicas que a gente já falou na nossa aula sobre direitos acionistas e que a gente não vai repetir hoje aqui, que a gente já falou sobre isso. E no artigo 199, a gente tem a regra de que o saldo das reservas de lucros, exceto as reservas para contingência, que a gente já vai falar sobre elas, de incentivos fiscais e de lucros a realizar,
não poderá ultrapassar o valor do capital social. E, atingido esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Então, essas reservas estatutárias, embora elas tenham, né, limites individuais ali que o Estatuto Social vai precisar prever, no seu total, elas não podem ultrapassar o valor do capital social da companhia. Então, se por acaso, né, a companhia chega numa situação em que o saldo das reservas de capital é igual ao capital social, essas reservas não vão poder mais crescer, e aí a companhia vai ter que ou distribuir parte dessas reservas que estão retidas no patrimônio da companhia, ou capitalizar, né, transformar em capital social parte dessas reservas. E aí, se a opção for pela capitalização das reservas, a gente vai aplicar aquela regra que a gente viu na nossa última aula de aumento de capital, salvo engano, é a regra do artigo 169, que fala sobre a capitalização de reservas de capital, né, a transformação da reserva, do valor da reserva, em capital social da companhia. E aí, óbvio, né, essa escolha vai ter que ser feita porque o saldo total das reservas não pode ser maior do que o valor do capital social da companhia. Então, uma vez que o saldo das reservas atinge o valor do capital social, ou a companhia distribui o excesso, ou ela transforma o eventual excesso em capital e aumenta o capital social. Bom, além da reserva legal e da reserva estatutária, a gente tem a reserva para contingências, que também é uma reserva que não depende ali unicamente, né, da vontade dos acionistas. É uma reserva que deve ser constituída pela companhia sempre que ela tem ali um passivo que pode se materializar, né? Então, sempre que ela tem uma contingência que pode vir a se tornar um passivo efetivo. Essas reservas elas estão previstas no artigo 195, que diz que a Assembleia Geral poderá, por propostas dos órgãos de administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Então, sempre que a companhia tem, por exemplo, um processo judicial, alguma disputa que possa representar no futuro uma perda financeira da companhia, então vamos supor, a companhia tem lá um litígio tributário que, se ela perder, ela vai ter que pagar R$ 1 milhão. Isso é uma contingência, né? Isso pode vir a se tornar uma perda no futuro. E esses processos, né, esses litígios, essas disputas, eles são acompanhados por advogados, obviamente. Então, o nosso trabalho é justamente cuidar desse tipo de processo, e os advogados eles informam aos contadores da companhia, né, no processo que é feito anualmente, se aquela contingência ela é remota, ela é possível ou ela é provável, né? Então, quem já trabalhou em escritório, em empresa, provavelmente já se deparou com esse tipo de situação, né? De ter que classificar uma contingência como remota, possível ou provável. E sempre que uma contingência é caracterizada como provável, ou seja, provável que aquela contingência se torne um passivo efetivo e cause uma perda financeira para a companhia, essa contingência provável, o valor dela, né, o valor da perda provável, tem que ser contingenciado. Essa contingência ela se traduz em uma retenção de parte do lucro líquido, né? Então, se os advogados da companhia falam que a companhia pode sofrer, né, uma perda financeira de R$ 500 mil no processo tributário, que ela provavelmente vai perder, então, quando a companhia tiver lucro, né, tiver um dinheiro ali sobrando, a companhia ela vai ter que, os órgãos de administração vão propor, né, e os acionistas vão aprovar uma retenção desse lucro no valor de R$ 500 mil para fazer frente
a essa provável perda futura que a companhia vai sofrer. Se eventualmente essa perda não se materializar, né, vamos supor que a jurisprudência muda e a companhia vai lá e ganha o processo que todo mundo achou que ela ia perder. O que vai acontecer é que aquela contingência vai deixar de existir, né, ou ela vai deixar de ser uma contingência que é de prognóstico de perda provável, e o valor dessa contingência vai poder ser liberado e distribuído para os acionistas na forma de distribuição de dividendos, né? Inclusive, é a regra que está aqui exposta no parágrafo 2º do artigo 195, que diz que a reserva vai ser revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda, né? Se ocorrer a perda, porque a reserva vai ser utilizada para o pagamento ali daquele passivo. Existe também lá na Lei do SA, no artigo 159-A, a previsão de reserva de incentivos fiscais. Então, lá nesse dispositivo, diz que a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Então, uma reserva que a companhia faz sempre que ela recebe do governo uma subvenção, né, um subsídio, ou uma doação, e aí você reserva essa parte do lucro líquido nessa reserva de incentivos fiscais, e isso é excluído da base de cálculo do dividendo obrigatório lá, que vai ter que ser determinado, né, com base no montante do lucro líquido que a companhia tenha registrado no exercício. Existe também a possibilidade da constituição de uma reserva de lucros a realizar, que está disposta lá no artigo 197, que é uma reserva um pouquinho mais complicada de entender, mas não é nada de outro mundo. Então, lá no artigo 197, a Lei dos SA diz que no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do Estatuto ou do seu artigo 202, né, que é o artigo da Lei dos SA que fala sobre o dividendo obrigatório, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reservas de lucros a realizar. Então, essa reserva de lucros a realizar é uma reserva que a companhia pode constituir sempre que o valor dos dividendos do dividendo obrigatório for maior do que a quantidade de recursos, né, de dinheiro que a companhia possui para distribuir para os seus acionistas. Então, é uma situação até esdrúxula, se a gente pensar, né? Como é que a companhia pode ter um dividendo obrigatório, que é uma parcela do lucro líquido, e não ter dinheiro suficiente para pagar, né, esses dividendos, né? Então, vamos pensar na hipótese do dividendo obrigatório, que é equivalente a 25% do lucro líquido. Se a companhia teve um lucro líquido de 100 milhões de reais, digamos, como é que ela não vai ter dinheiro para pagar 25% disso como dividendo obrigatório, né, que seria 25 milhões? Isso pode acontecer? Em tese, pode. E aí a gente tem a explicação de como isso pode acontecer no parágrafo 1º do artigo 197, que diz o seguinte: para os efeitos desse artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguintes valores: resultado líquido positivo da equivalência patrimonial, artigo 248, e o lucro, rendimento ou ganhos líquidos em operações de contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Então, o que esses dispositivos estão falando, apenas para traduzir aqui o que eles querem dizer, é o seguinte: a companhia ela elabora a contabilidade dela, né, as demonstrações financeiras, de acordo com as normas contábeis que são vigentes no Brasil. E, no âmbito dessas normas contábeis, existem algumas regras que determinam que a companhia ela tem que, de tempos em tempos, reavaliar o valor dos seus ativos, né? Então, a companhia ela tem lá investimentos,
em companhias, né, em sociedades coligadas. Ela tem lá ativos físicos, né, terreno, tem maquinário, tem, enfim, imóveis, pode ter uma série de ativos lá no balanço dela. E pode ser que, de acordo, né, com essas regras contábeis, ela tenha que reavaliar um desses ativos e isso gere para ela um ganho, né? Então, vamos supor, a companhia tem lá um terreno que ela adquiriu por R$ 100.000, só que por algum motivo esse terreno agora ele não vale mais R$ 100.000, ele valorizou muito e agora ele vale R$ 10 milhões. Então, a companhia teve ali um ganho de mais de R$ 9 milhões do dia para a noite. Só que esse ganho ele só vai se materializar quando a companhia vender aquele terreno. Então, é possível que você tenha uma situação em que, contabilmente, a companhia teve um ganho, porque ela reavaliou um ativo que agora vale mais, só que esse ganho ainda não foi materializado, né? A companhia ainda não recebeu, não teve aquele ganho efetivamente, porque para que aquele ganho se traduza, né, em recursos, ela precisa vender o ativo, e pode ser que ela não queira vender o ativo que se valorizou, né? Então, nessas situações em que o lucro contábil, né, o resultado contábil, não é compatível com o resultado efetivo que a companhia teve no exercício, é que você pode ter essa situação em que o dividendo obrigatório é superior, né? Aliás, os recursos que a companhia possui não são suficientes para pagar o valor do dividendo obrigatório, e aí o que a lei dos SA permite que você faça criar uma reserva de lucros a realizar para que esse excesso do lucro líquido fique retido, né, no patrimônio líquido da companhia e seja distribuído apenas quando esse lucro efetivamente se realizar e efetivamente se traduzir, né, em recursos financeiros para a companhia. Bom, a gente está chegando aqui no fim, acho que é o último tópico. Então, por fim, lá no artigo 200 da Lei das SA, a gente tem a previsão de para quais finalidades a gente pode usar as reservas de capital da companhia. Então, lá no artigo 200 diz que as reservas de capital somente poderão ser utilizadas para, aí primeiro, né, absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucro, que é aquela regra do artigo 189 que a gente viu no começo da aula, né, o artigo 189, parágrafo único. Então, qualquer prejuízo acumulado ali, você tem que abater com as reservas de capital, lucros acumulados e a reserva legal, e depois, eventualmente, né, você abate também com o resultado do exercício, se ele foi positivo. Inciso segundo, as reservas também podem ser utilizadas para o pagamento de resgate, reembolso ou compra de ações, né? Então, resgate é quando aquela operação que a gente já estudou, em que a companhia pega de volta as ações e paga para o acionista o valor dessa ação. Reembolso é quando a companhia paga para o acionista o valor das suas ações, nas hipóteses em que o acionista exerce o seu direito de retirada. E compra de ações, a gente está falando aqui de compra de ações pela própria companhia, né? A companhia comprando as ações de sua própria emissão, que, como a gente já viu, só pode ser uma operação que só pode ser realizada no limite das reservas de capital e dos lucros acumulados. Essas reservas elas podem ser utilizadas também para o resgate de partes beneficiárias, né? Ou seja, a companhia comprando de volta as partes beneficiárias que ela anteriormente emitiu. As reservas podem ser incorporadas ao capital social, né, aquele processo que a gente estudou na última aula de capitalização de lucros ou reservas, que é aquilo que está previsto no artigo 169 da Lei dos SA. E, por fim, as reservas elas também podem ser utilizadas para o pagamento de dividendos a ações preferenciais, quando esta vantagem lhes for assegurada, né? Então, o Estatuto pode prever que reservas de capital possam ser utilizadas para o pagamento de dividendos que devam ser pagos a determinada classe de ação preferencial, né? Aqui está a remissão para o artigo 17, parágrafo 5º, que prevê essa possibilidade, né?
E no parágrafo único lá, a gente tem a previsão de que a reserva constituída com o produto das vendas de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos, né? Então, só reforçando e complementando a regra que está no artigo 200, inciso 3. Então, apenas para concluir, né, eu falei várias vezes ao longo do semestre que as reservas de capital elas têm algumas utilidades no âmbito da companhia, né, de algumas operações que a companhia realiza, principalmente operações que a companhia realiza com as suas próprias ações, né, resgate, reembolso e compra de ações, por exemplo. E a companhia, né, o legislador permitiu que a companhia utilizasse essas reservas para esses fins, porque a reserva ela nada mais ela representa, no final das contas, né, uma riqueza que a companhia gerou em determinado resultado e que foi, por decisão dos acionistas, retida no patrimônio da companhia, né? Então, por representar ali, de certa forma, um excedente de riqueza que foi gerado pela companhia, é que a reserva pode ser utilizada para os fins aqui que estão listados no artigo 200. Né? E eu sempre falei que as reservas são, no final das contas, um excedente de riqueza gerado pela companhia, justamente porque elas são formadas a partir do lucro líquido que a companhia gera em um exercício social. Então, por hoje é só, e a gente continua a matéria do nosso programa na próxima aula. Até a próxima.